Quero falar sobre dois nomes que foram especulados no Paysandu nessa reta final da janela que eu quero comentar aqui com vocês. O primeiro deles, seria essa situação do meio-campista Chay, jogador experiente que está no Guarani e não tem sido tão aproveitado nesses últimos jogos, tá? Vale destacar que o jogador de 32 anos de idade, já jogou muito tempo também por outros clubes, ele surgiu muito bem no Botafogo, 33 anos, tá? Melhor dizendo, no Botafogo em 2021, porque naquela ocasião ele fez uma boa campanha no Campeonato Carioca, pela Portuguesa do Rio de Janeiro, 13 jogos, 5 gols e 3 assistências, foi disputar a Série B em 2021, 31 partidas, 8 gols e 8 passes. E é engraçado que no início de 2022 ele começou o Campeonato Estadual bem, teve a sua renovação com contrato até o final de 2024, mas basicamente tem 3 anos que ele está sendo emprestado e não é utilizado pelo Botafogo, com salários e contrato registrado com o Botafogo até o final desse ano de 2024. Então acabou sendo bom para ele, que é um jogador que já tinha passado por outros clubes, como o próprio Botafogo, Flamengo, mas não tinha tido uma sequência tão grande assim na sua carreira, até completar seus 29 anos em 2021, que ajudou o Botafogo a subir para a Série A, 31 partidas, 8 gols e 8 assistências. Ainda conseguiu acesso pelo Cruzeiro em 2022, mas só jogou 6 jogos na reta final da Série B e uma assistência, não teve um bom desempenho. Ano passado passou emprestado ao Ceará, 36 jogos, mas apenas 2 gols e 2 assistências, jogou mais do que a temporada anterior, mas foi muito mais reserva do que titular pelo Ceará, com aquele time na Série B do ano passado, que era um baita elenco, mas não conseguiu nem de longe brigar pelo acesso. E nesse ano emprestado pelo Guarani, ao Guarani na Série A do Campeonato Paulista, apenas 6 jogos até aqui, muito mais reserva também do que titular, e agora com esse início da Série B do Campeonato Brasileiro, meio ofensivo que poderia ser uma opção, até porque o Paysandu trouxe algumas peças para esse meio de campo, mas vinha se falando nessa possibilidade de chegar mais um meia de criação. Eu particularmente acho que seria a melhor opção do mundo. Olha, eu ficaria com o pé atrás por conta dos salários dele, pelo menos na época quando ele estava no Cruzeiro, que é o time que eu torço. Tem um canal também que é o Cruzeiro News, se você quiser se inscrever lá, nos ajuda bastante. No caso, pelo Cruzeiro ele não teve aquele desempenho assim, nossa, sensacional, até porque ele chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, 6 partidas e uma assistência, só que eu vejo que pro Paysandu hoje, cara, não sei até que ponto seria uma ótima contratação. É claro, teve alguns nomes que o Hélio dos Anjos conseguiu ressurgir. Um exemplo bem claro desses é o próprio o Robinho, não vinha de uma fase tão interessante, mas conseguiu readaptar no Paysandu. Só que eu ficaria com o pé atrás no Chay, que ele já tinha um salário de 150 mil por mês, que era o que o Botafogo pagava para ele e o Cruzeiro pagava uma parte. Então se for para ganhar isso tudo, 100 mil, 80, 90, eu não sei até que ponto seria um baita investimento, porque certamente seria um dos salários mais altos no atual elenco do Paysandu e que não vive uma fase tão interessante. Não foi assim no Cruzeiro, não foi assim no Ceará e nem agora no Guarani, que lembrando, ele poderia chegar no início da próxima janela, em julho, caso não ultrapasse os 7 jogos que é permitido ele atuar por um clube na Série B antes de jogar num outro, porque o Guarani também vai disputar a Série B do Brasileiro, então é importante falar sobre essa questão. Para terminar, atacante, quem que está vivendo uma fase interessante na Europa e falou sobre essa possibilidade de voltar para Belém, que é o Sandro Lima, jogador então que tem 33 anos de idade, que vive uma fase bem interessante no futebol turco, chamado Manisa FK. Eu vou deixar aqui esse portal, lá o TNT Sports, valeu demais, que trouxe essa matéria, achei bem interessante. Remo ou Paysandu, atacante sonha com volta ao Pará e mira a reta final de temporada na Turquia. Nascido em Belém, Sandro Lima passou pelas categorias de base das duas principais equipes paraenses, mas não firmou o contrato. Então valeu demais aí o portal TNT Sports. Eu vou deixar aqui uma das falas que ele disse, pense em um dia voltar a atuar no Pará e estou vendo o momento certo para retornar. Até agora, a minha ideia é seguir atuando por aqui, mas futuramente, quem sabe, uma oportunidade aparecer e avaliar a possibilidade de um acerto. Ele ainda completa dizendo o seguinte, em relação ao futuro, ainda não sei, faltam 3 jogos para o fim e espero aguardar o final para ver o que é melhor. Estão tranquilos enquanto é isso e Deus está cuidando de tudo, disse então em relação à temporada europeia, que se encerra agora no início do mês, no meio de mês de maio, que até terminar as competições, ele fica maio e junho de férias e volta à temporada europeia em julho, que aí ele fica disponível para chegar transferências internacionais para o futebol brasileiro, que mesmo a janela da Série C estando aberta nesse momento, como é contratação internacional, se encerrou ainda no mês de janeiro, se não estiver enganado agora, então só vai reabrir em julho para ele ser registrado. Sinceramente, o nome que eu ficaria assim de olho, até porque o Sandro tem aí 33 anos de idade, ele é destro, tem 1,86 m de altura. A característica principal dele seria jogar centralizado, Então eu acho que ele seria uma opção para um camisa 9, mas pode jogar também pelas beiradas, já fez esse papel em outros momentos da sua carreira. Nesse ano lá na Turquia, 24 jogos, 10 gols, igual eu deixei os números dele aqui para vocês,
e ainda contribuiu com 4 assistências. Jogou também em outros clubes quando saiu aqui do futebol brasileiro, no futebol português, como por exemplo no Acadêmico de Viseu, teve até um desempenho interessante por lá. Nesse clube foram então 18 gols em 68 jogos, passou também no Estoril Praia, 9 gols em 40 partidas, Gil Vicente, 13 gols em 36 jogos, Chaves de Portugal, 7 gols em 27 partidas, então ele nunca teve um desempenho ruim, né, no futebol europeu, tipo, 30 jogos, 1 gol, cara, jamais, sempre com números interessantes. 2020 ainda foi pro Tianjin, lá do futebol chinês, 13 jogos, 3 gols, passou por outra equipe também lá da Turquia, que eu não vou nem conseguir pronunciar o nome, mas foram 15 gols, 8 assistências em 47 jogos. Então um desempenho interessante dele em todos os mercados que ele passou, China, Portugal em 4 equipes diferentes, 2 times na Turquia, Coreia do Sul também teve números legais. Então eu acho que um centroavante que voltando para o Brasil, jogando uma Série B, uma Série C, tem tudo para fazer um desempenho bem interessante. E até fui ver, né, os clubes que ele já jogou aqui no Brasil, realmente não mostra que ele teve uma participação na Série pelo Remo, na base, ou por exemplo, na categoria de base do Paysandu. O último clube foi no Grêmio Anápolis, do futebol goiano, em 2013. Naquela ocasião, 11 jogos, 4 gols, e foi para o Rio Ave de Portugal, que é um clube também que sempre o Grêmio Anápolis revela jogadores, né, e vende para o futebol português. Inclusive ele ficou emprestado pelo próprio Grêmio Anápolis até 2020, tá? Onde ele foi vendido para o futebol japonês, pro futebol chinês, melhor dizendo, ficou muitos anos. Também jogou em outros clubes, como Independente de Tucuruí, Grêmio Anápolis e Goiatuba. Então, fora o ASEV também, é um clube, se eu não estiver enganado agora, goiano. Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do Santos, já tinha ouvido falar nele ou não. E esses números legais, né? Pô, 10 gols em 24 jogos e mais 4 assistências, eu acho bem interessante e que vai estar disponível no mercado, falando claramente, né, nesse desejo dele de voltar a atuar em Belém. Acho que pode ser sim. Vou deixar aqui sobre essas matérias, falando sobre a saída do Luan, do Vitória, nessa última semana, onde inclusive o técnico Léo Condé deu uma entrevista, valeu demais ao Globo Esporte, ele falou o seguinte, foi uma decisão da diretoria, no dia a dia, muito ao contrário do que as pessoas falam, do lado de fora, sempre foi profissional e chegou nos horários e trabalhou. Então disse aí em relação ao Luan, que pelo menos nessa questão de disciplina eu não vi realmente alguma matéria falando, né, que ele faltou aos treinamentos ou algo nesse sentido, mas realmente é um jogador que, na minha opinião, com essa passagem do Vitória, fechou totalmente as portas dele no futebol brasileiro para jogar de volta à Série A. Sinceramente, eu acho muito difícil o Luan ser contratado por um clube da primeira divisão novamente, a não ser que vá para uma outra equipe menor ou realmente joga ali uma Série B da vida, se ele tiver disposição e conseguir dar uma volta por cima, né? Por exemplo, vai para um time com uma maior torcida, igual o Paysandu, ou por exemplo, o Sport, um Ceará, por exemplo, para disputar a Série B, vá bem, e aí beleza, sobe com esse clube para a Série A, ou outro time ali dá uma chance para ele, um Atlético Paranaense, um Grêmio de volta, mas eu acho que com essa passagem agora por Santos, Grêmio de volta e no Vitória, eu acho muito difícil o Luan ter espaço assim a rodo, como tinha há 2 anos atrás na primeira divisão. Ele que eu já tinha falado aqui para vocês, que tinha se envolvido em alguns episódios, poderia deixar o Vitória, muita gente na época não acreditou, né, nessa possibilidade, mas pelo pouquíssimo espaço que ele estava tendo, pelo Vitória, já era de se esperar uma saída. 6 partidas e uma assistência nesse ano apenas, não jogou nenhuma partida inclusive da Série A. Pelo Grêmio, 5 jogos no ano passado, 2022 emprestado ao Santos, 8 partidas, 1 gol e uma assistência, já tinha jogado pouquíssimo pelo Corinthians, e ano passado teve aquele problema com a torcida organizada, foi, no caso, né, vocês sabem o que aconteceu lá no Corinthians, e ele pediu a sua rescisão, foi pro Grêmio, jogou só 5 vezes e agora no Vitória com 6 jogos. E aí, Gustavo, será que poderia ser uma boa, por exemplo, o Paysandu? Na minha opinião, mesmo que ele pudesse ser contratado, a resposta seria não, tá? Até porque não teria um salário baixo, não acho que ele viria para ganhar 30 mil por mês, mais premiação, porque eu não sei se é um atleta que está tão afim de voltar e jogar, por exemplo, a Série B do Brasileirão. Sinceramente, é muito complicado. É claro, deve aparecer algumas propostas ainda para ele, ainda mais, por exemplo, que ele já está muito acostumado, muito conhecido no futebol gaúcho, ou por exemplo no futebol paulista, né, que ele ficou muito tempo lá no Corinthians, o Novo Horizontino, Ituano, que vai disputar a Série B, por exemplo, uma Ponte Preta, acho que, né, ainda deve aparecer espaço, mas por Paysandu que vive essa fase assim de com o Hélio dos Anjos, não tem muitos jogadores assim complicado de trabalhar, e eu ficaria com o pé atrás. Mesmo, né, igual o Léo Condé falou, eu acho que até isso aqui é verdade, porque ele vinha melhorando no condicionamento físico, não era um jogador que chegava, você vê ele, nossa, o Luan tá, né, acima do peso ou algo nesse sentido, você não via isso no Vitória, e ele falou, né, que sempre chegou no horário certo, trabalhou bem e foi profissional nesse período que esteve no clube, mas teve essa sua rescisão, que aí muita gente não quis falar. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, se concorda comigo, né, sobre essa questão dele ser uma boa peça, até que ponto, né, que seria, justamente pela questão financeira, e de que não tem entregado nesses últimos 3 clubes que passou nos últimos 2 anos, né, no Santos, no Grêmio e agora também essa curta passagem no Vitória.
Bom, e assim, falando sobre o Luan, na minha opinião, tem um outro atleta que está livre no mercado e esse poderia ser contratado a qualquer momento, por exemplo, para a Série B, que é o Alex Teixeira. Eu acho que bem melhor, porque ele pode jogar tanto de ponta esquerda quanto um segundo atacante, parecido, por exemplo, com o Luan, 34 anos, mas que pelo menos nos últimos anos pelo Vasco, apesar de não ter tido aquele desempenho, apesar de não ter sido aquele Alex Teixeira que a torcida do Vasco gostaria, não teve números pífios, por exemplo, né? 35 jogos, 4 gols e 6 assistências no ano passado, somando Carioca, Copa do Brasil e Série A, 10 participações em gols em 35 jogos. Ajudou o Vasco também a subir da Série B de 2022, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência, um desempenho abaixo do esperado, mas na minha opinião, se fosse para buscar um meia de criação, ou até mesmo pelo lado esquerdo, né, como é o ponta esquerda, o Alex Teixeira pode fazer essa função, na minha opinião, aparece como uma boa alternativa. Como ele está sem contrato desde o final do ano passado, o regulamento permite que ele seja inscrito a qualquer momento, seja agora no mês de abril, seja em maio, seja em junho, até a abertura da janela, ele poderia ser contratado tanto por equipes da Série A quanto da Série B ou C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele já passou também lá no Shakhtar, lá no futebol chinês, acho que aparece como uma das boas alternativas no mercado. Não sei até que ponto seria viável, né, essa ida do Alex Teixeira, mas sinceramente não sei se apareceu tantas propostas assim para ele, ou se ele considera uma aposentadoria, porque está com 34 anos e na minha opinião tem um potencial ainda de ter um bom desempenho daqui para as próximas temporadas. Bom, o primeiro jogador aqui no vídeo é em relação ao lateral direito e lateral esquerdo, né? Pode jogar nas duas, que é o Júnior Caixara, ele que jogou pelo Santo André no Campeonato Paulista, 34 anos de idade, 9 partidas e 1 assistência no Campeonato Estadual até aqui. Ele que jogou pelo Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, não foi muito bem, jogou apenas 5 partidas pelo Santos no Brasileirão, chegou com uma grande expectativa, afinal das contas não jogou tanto assim. Eu lembro que ele chegou em setembro do ano passado, estava livre no mercado desde abril, né? Então estava um pouco fora de ritmo e está adquirindo ainda a sua boa forma física, como estava, por exemplo, alguns anos atrás, né? No Schalke, no Ludogorets e também no Başakşehir, clube lá da Turquia, onde ele jogou durante 7 temporadas consecutivas. Inclusive em 2023 jogou até em abril, né, por essa equipe, 22 jogos e 1 assistência, e em 2021-22, 28 partidas, 2 gols marcados, foi titular do clube durante 4 anos consecutivos, de 2016 a 2020, até ter alguns problemas físicos e logo depois deixando a equipe. Acho que pode ser uma boa opção, até porque um lateral, por exemplo, machucou, Gustavo. Acho que pode ser uma alternativa que está à disposição no mercado. Ano passado chegou com esse contrato com o Santos, tinha uma boa expectativa, não foi o que acabou acontecendo. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o que você tem a dizer, né, sobre essa alternativa. Lembrando que aqui no Brasil, tirando agora o Santo André e o Santos, ele só tinha jogado anteriormente no América de São Paulo lá em 2010, né? Antes de ir para o Gil Vicente de Portugal, e no Santo André também já tinha passado, mas rodou bastante na Europa, conseguiu fazer uma boa carreira e agora voltando ao Brasil, ainda com muitos altos e baixos. Bom, outro aqui no vídeo também